And the Oscar goes to Michael B. Jordan. Wagner Moura é sem dúvida um dos atores mais respeitados da sua geração. Ele já protagonizou filmes e séries internacionais, contracenando com atores e atrizes de peso e interpretando personagens que ficaram para a história. Mas o que pouca gente sabe é que na indústria cinematográfica de Hollywood existe um jogo silencioso, feito de campanhas milionárias, estratégia e até interesses políticos. E a pergunta é, além do talento do Wagner Moura, o governo brasileiro também tentou colocar Wagner Moura no Oscar e não conseguiu? Hoje a gente vai tentar analisar tudo isso. Eu sou a Bárbara e se você assistir esse vídeo até o final, a gente vai dar uma olhadinha em algumas das premiações mais importantes da temporada de prêmios do cinema e entender um pouco mais sobre as polêmicas envolvendo o patrocínio da campanha do Wagner Moura. Lá vem ela, Barbarella. Wagner Moura não chegou no Oscar por acaso. Ao longo dos últimos anos, ele construiu uma carreira que ultrapassou completamente o mercado brasileiro. Trabalhos como Tropa de Elite e Wasp Network, que inclusive eu fiz vídeo aqui no canal falando sobre esse filme da Netflix, onde ele trabalhou com grandes nomes como Penélope Cruz. Depois vai lá e dá uma olhada nesse vídeo que a história está muito interessante. E outros trabalhos que ele participou também o colocaram no radar internacional, mas foi com Narcos, interpretando Pablo Escobar, que ele realmente entrou para o circuito global de prestígio. A partir dali, Wagner Moura deixou de ser apenas um ator brasileiro de sucesso e passou a ser visto como uma revelação dentro da indústria internacional. E isso importa porque o Oscar, apesar de ser uma premiação global, ele gira em torno do reconhecimento desse sistema. E mesmo assim, isso não garante vitória, porque o Oscar não funciona só como uma avaliação de desempenho. Ele se importa também com o modo de como os profissionais que foram premiados vão se portar com esse prêmio. Por isso, existem algumas premiações que são fundamentais para entender todo esse ecossistema até chegar no Oscar. Essas premiações que acontecem antes da cerimônia principal são conhecidas como termômetros da temporada. E isso porque elas ajudam a indicar quais filmes, atores e diretores estão ganhando força ao longo da corrida, com base no apoio da indústria e das suas campanhas. E muitas delas têm um peso ainda maior, justamente por estarem ligadas diretamente a sindicatos e profissionais que também participam da votação do Oscar. Então vamos começar pelo Critics' Choice Awards, que é uma das primeiras grandes premiações a acontecer, definindo o tom da temporada e destacando técnicos e atuações. Wagner Moura concorreu ao Critics' Choice na categoria de melhor ator coadjuvante em série limitada, por seu papel em Ladrões de Drogas, da Apple TV+, mas perdeu a estatueta para Overcook, que atuou em Adolescência. O Golden Globe Awards, ou Globo de Ouro, historicamente é um termômetro muito importante, premiando o cinema mainstream e servindo como aquecimento do Oscar por também ser televisionado. Wagner Moura fez história vencendo o prêmio de melhor ator por sua atuação no Agente Secreto, se tornando o primeiro brasileiro a conquistar essa categoria. Talvez aqui, no início da temporada, não só ele, como boa parte do Brasil, já achava que o Oscar estava na mão. Mas era cedo demais, porque ainda ia acontecer o BAFTA Award, que é uma premiação britânica que tem um grande peso na indústria, porque muitos membros da Academia Britânica também votam no Oscar. E aqui ele ficou fora da lista de prêmios da categoria de atores. Porém, ele participou da cerimônia conhecida como o Oscar Britânico, comparecendo no tapete vermelho junto com a equipe do Agente Secreto, que concorria a melhor filme em língua não inglesa, onde venceu Valor Sentimental, e melhor roteiro, que ficou com Pecadores. No SEG Award, que geralmente é considerado o termômetro mais preciso para as categorias de atuação como melhor ator coadjuvante e elenco, e isso porque muitos membros do Sindicato dos Atores também votam no Oscar. Nessa premiação, Wagner Moura nem foi indicado para a premiação do Sindicato dos Atores na categoria de melhor ator. No DGA Awards, que é uma avaliação de alta precisão para melhor direção, e aqui é raro que o vencedor desse prêmio não ganhe o Oscar, o Agente Secreto também não levou nada aqui. E de fato, quem venceu foi Paul Thomas Anderson, com Uma Batalha Após a Outra, e posteriormente levou o Oscar na mesma categoria.
Já no PGA Awards, que é o indicador mais confiável para a categoria de melhor filme, utilizando o mesmo sistema de votação preferencial do Oscar, essa premiação é votada exclusivamente por membros do Sindicato dos Produtores de Hollywood. A premiação é considerada uma avaliação importante para o Oscar. O prêmio principal ficou de novo com uma batalha após a outra, longa protagonizado por Leonardo DiCaprio, seguindo a tendência dos outros sindicatos. E o Agente Secreto ficou de fora das indicações dessa premiação. Além de premiar o melhor do cinema, o PGA Awards também reconhece os destaques da televisão e do streaming. O Agente Secreto ganhou outros prêmios além do Globo de Ouro, mas esses prêmios que eu acabei de comentar aqui são aqueles prêmios mais importantes da indústria que indicam o desempenho de cada filme. Então, como a gente pode ver, dentro desse núcleo de premiações dos sindicatos, o filme não estava assim tão bem posicionado. Eu acho que mais uma vez foi criada uma expectativa maior do que deveria. E antes da cerimônia do Oscar acontecer, existe um processo longo, estruturado e estratégico. Os filmes são promovidos diretamente para os votantes da academia. E isso inclui eventos, entrevistas e tudo isso faz parte do que a indústria chama de campanha. E não é segredo para ninguém que as campanhas podem envolver investimentos altos. Estúdios fazem isso todos os anos e os países também. No caso do Brasil, existe um financiamento público para o audiovisual através da tão conhecida Lei Rouanet. Órgãos como a Ancine, Petrobras e fundos do setor existem justamente para viabilizar produções e ampliar o alcance do cinema nacional. E quando um filme entra na corrida do Oscar, há um esforço natural de projeção internacional, divulgação, participação em festivais e presença na mídia internacional. E tudo isso faz parte desse processo. Mas é aqui que começa o debate que envolve a política. E alguns veículos e comentaristas levantaram a discussão sobre o nível de investimento envolvido nessa campanha, que ultrapassou os 10 milhões de reais e causou polêmica, principalmente pelos apoiadores da direita. Eu quero saber a sua opinião do Oscar, do Wagner Moura e também do Agente Secreto. Eu vi o Agente Secreto, eu sou um cinéfilo, modéstia à parte, sou um cinéfilo do cacete, já vi Bergman, Godard, Fellini, Truffaut, tudo inteiro. Então, assim, eu gosto de filme de arte, daqueles que ninguém gosta, sabe? E eu vi o Agente Secreto, é uma das piores porcarias da história do cinema. E assim, eu vou mais longe. Quem diz que gosta desse filme está mentindo, porque é muito, mas não é muito ruim. Assim, é um filme arrastado, é um filme de almoxerifado em que o diretor quer fazer maneirismos estéticos pra falar que é uma espécie de Godard, um diretor de arte entendido. Fiquei muito feliz, sim, de maneira sádica e perversa, que o Wagner Moura não tenha ganho, que o filme não tenha ganho. O Oscar é uma indústria que premia hoje ideologia, clichês ideológicos, por isso que ele se afinou com essa coisa que a América Latina, no Brasil, é um berço da democracia. O Wagner Moura serve a uma ditadura. Essa porcaria ganhou 10 milhões de reais do dinheiro, do seu dinheiro, meu caro Barbu, do dinheiro do trabalhador suado brasileiro, pra fazer uma merda de um filme, pra fazer propaganda da ditadura. Agora, mesmo com campanha, mesmo com visibilidade, o resultado não veio. Então pode ser que simplesmente a concorrência era extremamente forte, porque todos os indicados chegaram à premiação com campanhas, reconhecimento e apoio do mesmo jeito, além de contarem com fatores que são comuns no Oscar, como preferência da academia, momento cultural, concorrência do ano, e tudo isso influencia. Um exemplo disso é a atriz Amy Madigan, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante na mesma noite, depois de 40 anos de espera. Então a gente pode concluir com isso que o que conta não é só talento, e nem muito menos uma campanha milionária impecável. Mas me conta aqui nos comentários, você acha que foi uma injustiça o Wagner Moura não ter levado esse Oscar para casa? Vamos tentar comentar com um olhar crítico, não com um olhar de patriota, porque eu acho que é assim que a gente precisa avaliar as coisas de vez em quando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha com os seus amigos e a gente vai se ver no próximo vídeo. Lá vem ela, Barbarella.